Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma das aulas mais importantes desse curso, que é a aula de Ética e de Responsabilidade. E para isso eu vou apresentar para vocês a Val, que estará presente nesse curso, tá? Já tem aí algumas aulas com ela do curso antigo, mas no Tarô Alquímico também ela vai estar presente. E eu vou precisar da presença dela nesse vídeo para falar sobre essa aula que é tão importante, tá? Então, Val, o que é que a gente percebe? A gente percebe hoje que com a prática oracular, com a prática do tarô, as pessoas elas estão usando o tarô de uma forma irresponsável e o pior de tudo, quem está fazendo esse uso irresponsável do tarô são alguns tarólogos e alguns cartomantes. Você tem algum exemplo para trazer aí para essa aula de uma falta de ética em relação ao tarô que as pessoas têm hoje em dia, principalmente nas redes sociais? Bastante. Mas vamos falar de uma prática que eu particularmente acho bem, além de faltar ética, eu acho que ela fere muito o próprio consulente, que é o seu cliente que você está atendendo, tá? A gente vê, principalmente em algumas redes sociais, que numa tentativa de trazer engajamento, né, de ganhar visibilidade, algumas pessoas trazem os casos das consultas, das leituras particulares a público. Até aí tudo bem, desde que você não dê nome aos bois, né? Não fale que é fulano, que é cicrano. Mas a forma como isso é passado é uma forma com um viés de deboche, com aquela coisa de zoar com a cara da pessoa que está sendo atendida. É claro que assim, a gente vai pegar casos, né, Pablo, de assim, que você vai olhar e você vai falar assim, não tô acreditando. Porque as pessoas realmente estão muito desnorteadas. Só que não é o nosso papel fazer graça com isso, entendeu? Não é o nosso papel ir ali e julgar e falar ai, que fulano é isso, que fulano é desorientado e etc e tal. Nosso papel é fazer a leitura para a pessoa, passar a orientação, passar o aconselhamento e seguir a vida. Se a gente quiser compartilhar esses casos, né, tem uma forma até de fazer isso com o objetivo de autoconhecimento, de mostrar as possibilidades que o tarô pode ajudar as pessoas, né? Porque a gente precisa realmente de material de divulgação, né? Sim, sim. Então, se você fizer isso com esse objetivo genuíno, sem expor a pessoa e sem tornar o caso dela de um caso ridículo, né? Uma palhaçada, um circo ali, que vai até causar vergonha para a pessoa. Imagina esse cliente, essa cliente ver ali aquele vídeo e falar, nossa, aquele caso ali foi o meu. E a pessoa tá tirando sarro da minha cara. Você imagina, Complicado. né? Então, assim, esse é apenas um dos Esse exemplos é que eu uma- posso trazer. Sim, sim. E assim, quando a gente entra nesse viés da ética e da responsabilidade, a gente vai trazer realmente o exemplo do tarô aqui na prática, nesse sentido. Então, por exemplo, um consulente veio até você e ele está solicitando que você verifique as energias entre ele ou ela e um cônjuge, que é bem tradicional no tarô. Então, nós fazemos muitas tiragens de vida amorosa. Então, a partir desse momento, você, como um tarólogo, como taróloga, você vai trazer a expressão das energias entre aquelas duas pessoas. Caso exista a possibilidade de uma terceira pessoa, você vai ter a responsabilidade de falar para a pessoa: olha, você está dentro, que é uma possibilidade de estar dentro de um triângulo amoroso, porque eu estou verificando aqui que tem a presença de uma outra pessoa, certo? Vamos dizer que seja um homem e uma mulher. Aí você verificou ali que tem uma questão de triângulo amoroso. Porém, você terá que confirmar isso no mundo físico. Você vai ter que confirmar isso na realidade, porque tudo pode acontecer, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que a mulher recebe a informação de que ela está dentro de um triângulo amoroso. Só que esse marido ou esse namorado ficou uma vez com essa outra pessoa. Dentro desses 3 meses, se ela for tirar a carta, ela vai
ela vai perceber, o tarólogo, a taróloga vai perceber que tem a energia dessa terceira pessoa, mas depois dos 3 meses, não. E aí, se ela for querer confirmar isso só depois de 3 meses, se for deixar o tempo passar, não vai ter mais essa identificação do tarô. E quiçá ela não vai encontrar essa terceira mulher, que seria um amante de uma noite, não sei, né? Nesse período, no período depois de 3 meses. Porque geralmente as energias aqui variam para os próximos 3 meses. Então é muito complicado. Você pode falar assim: olha, eu quero propor a reflexão. Como que está o comportamento do seu marido nos últimos 3 meses? Você está entendendo? Você sente que o que está sendo falado aqui nessa tiragem tem a ver com aquilo que está acontecendo? Aí a pessoa vai falar assim: na minha intuição eu já percebi isso, eu já percebi uma mudança de rotina, de comportamento. Mesmo a pessoa te falando tudo isso, você precisa reiterar para ela. Você precisa confirmar na realidade. Porque senão a gente fica no mental. A gente fica ali só na projeção das cartas e acabou. E não é assim. Então a gente tem que ter a responsabilidade dentro do atendimento. Porque você precisa imaginar da seguinte maneira: aquela mulher pode ter um filho com aquele homem, pode ter um negócio com aquele homem, pode ter uma estrutura dependente da união deles dois, porque acontece muito, né, Val? Sim. Então, uma mulher casada, uma mulher que tem filhos, uma mulher que tem um negócio, de repente o negócio mantém uma mãe doente, mantém um filho na escola, mantém um filho na faculdade. Então, é muito delicado. O tarô e a cartomancia é muito delicado. Isso traz, assim, realmente consequências para uma pessoa que pode até ser irreversível, não é verdade? Então, você pode falar uma coisa que pode ser irreversível para a pessoa. Entendeu? Que ela pode tomar uma atitude ali sem confirmar na realidade. Agora, se as cartas apareceram lá, aí a pessoa fala assim: de novo essa situação? Porque tem um ciclo, né? Acontece mais que a gente imagina. Tem um ciclo. Aí a pessoa fala: nossa, mas de novo essa situação. Aí você traz características físicas, porque eu vou ensinar vocês a puxarem características físicas, astrológicas, né? E de personalidade nas cartas. Aí a pessoa vai falar assim: não, mas isso aí que você está me dizendo, eu já esperava. Aí é outra situação. Isso aqui são infinitas possibilidades, mas dentro disso você precisa ter respeito, ética, dignidade e caráter para você fazer isso aqui. Porque quanto mais você busca essa polidez naquilo que você vai falar, mais você será respeitado como taróloga e mais você será respeitado como tarólogo. Entendeu? Então, acho que é um caminho bacana para você seguir, você ter responsabilidade com as pessoas, com os seres humanos, tá? A Val, ela tem uma formação de design, né, Val? Isso. E, assim, ela tem um arcabouço, né, de conhecimentos da área, assim, que tá ligado aos business, entende? Então, ela teve uma vivência nessa área. Então, ela tem uma caixa mental, que eu costumo dizer assim, que ela é ótima para trabalhar com pessoas do business, para atender pessoas que sejam desse ramo de designer, esse ramo empresarial, esse ramo até de marketing, né? De publicidade, de propaganda. Isso já traz um conhecimento. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, você pode ser um advogado, certo? E você quer trabalhar com tarô, então os conhecimentos que você adquiriu na advocacia, eles vão te ajudar também na prática do tarô, tá? Eu que vos falo aqui, eu sou formado em química, mas eu fiz farmácia também e trabalhei muito na área hospitalar. Então, eu tenho uma visão bacana sobre o ser humano. E eu sei que aquilo que você fala com a pessoa pode envenenar ela ou remediar ela. E o tarô, ele tem essa possibilidade. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você vai falar. Revise, estude, leia, busque e não fique só repetindo aquilo que eu vou ensinar, que a Val vai ensinar ou que você viu nos livros também. Crie o seu senso crítico, mas com responsabilidade, ética e dignidade, tá? Dentro disso, eu vou até comentar aqui com a Val, nesse sentido, para que a aula fique mais dinâmica aqui. O que você acha, Val,
que fere, o que pode ainda mais ferir esse princípio da ética e da responsabilidade dentro do tarô, dentro assim dos atendimentos. Você acha que tem mais alguma coisa ali que pode pegar, que você passou da linha, ou que, tipo assim, outro tarólogo, outra taróloga passou da linha e você falou assim, poxa, cadê o respeito, cadê a ética? Teve mais alguma coisa? Eu acho que tem também, que passa um pouco sobre o que você falou de polidez. Porque a pessoa, ela tá vindo para você, para ela receber um aconselhamento, né? E, igual eu falei, as pessoas chegam de todas as formas, com os mais variados tipos de problemas. E a gente vai esbarrar com pessoas que são mal educadas, que são mal intencionadas, Sim. todo tipo de pessoa mesmo. E aí eu falo que é uma ética até com você, tá? Que você também ter um certo limite para fazer os seus atendimentos. Então, você também precisa orientar essa ética para quem você está atendendo. Então, por exemplo, tem pessoas que vai chegar até você querendo invadir a energia de terceiros. Ótimo. Uma pessoa que, por exemplo, eu tô me relacionando, isso acontece muito na vida amorosa. Estou me relacionando, eu descubro que tem uma terceira pessoa. E aí, é lógico que você vai falar dessa terceira pessoa, como você deu exemplo. Sim, sim. Agora, tem pessoas que, na hora que elas descobrem que tem essa terceira pessoa, elas querem invadir a energia dessa terceira pessoa. Quem que é essa terceira pessoa? Ela é casada? Como que tá a vida dela? Como que tá os filhos? Como que eu posso destruir essa pessoa? Entendeu? Então, esse papel você não faz. Uhum. Porque você tá invadindo, você tá atacando a energia de outra pessoa, que não tem nada a ver com a situação. Você identificou a energia dela ali, beleza, você tá apenas informando que essa pessoa existe. Agora, você ir lá, querer saber detalhes, onde que ela tá, o que que você pode fazer. Você querer achar uma brecha para atacar a pessoa, para tirar a pessoa da vida da pessoa que você está se relacionando. Aí não. Aí é o momento que você precisa dar um limite pro seu consulente. E também para outras coisas, tá? Que acontece muito. Principalmente pessoas que estão emocionalmente desestabilizadas. Essas pessoas às vezes vão procurar um tarólogo, uma taróloga para tentar resolver uma questão. A maioria das vezes. E aí a pessoa, ela pula várias etapas, né? Porque se você tá emocionalmente desestabilizada, você tem outros profissionais que você precisa procurar. Por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, dependendo do caso. E as pessoas vão pulando essas etapas e chega até a gente com todo tipo de desequilíbrio emocional. E aí essa pessoa, ela quer, vamos colocar esse termo, vomitar as emoções dela ali pra você. Exatamente. E é o que eu falo muito com o Pablo. Nós não somos psicólogas, tá? Exceto se você tiver essa formação, Isso, né? claro. Se você propor isso, né? Se você estiver fazendo um atendimento que através da sua formação anterior, que você já tem, ou que você de repente vai fazer, você queira fazer uma coisa que tá unida ali, beleza. Mas não se esqueça de cobrar os valores disso, porque o valor de uma consulta tarô e terapia é outro valor, né? Então... Então, se esse não é o seu caso, você não vai oferecer suporte psicológico para essa pessoa, tampouco psiquiátrico. Então, assim, a gente precisa colocar certos limites, porque senão você pega uma pessoa ali para você fazer uma tiragem e você vai passar dias a fio atendendo essa pessoa, dando suporte emocional para ela. Então a pessoa vai ficar questionando a tiragem, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela vai começar a trazer a vida dela toda pra você. É que minha mãe, meu pai, meu papagaio, periquito, e o amigo, não sei o que. E aquilo ali, você se envolve naquela energia da pessoa, aquilo vira uma bola de neve, atrapalha os seus outros atendimentos, tira você do seu foco, da sua energia. Então as pessoas precisam de limites. Então, como que você vai dar um limite desse, né? Às vezes a pessoa tá ali, você tá vendo que a pessoa tá mal. Você também não vai chegar e, né, ser ignorante com a pessoa. Você pode falar com a pessoa, olha, fulano, olha, cicrano, é o seguinte, eu tô percebendo que você está precisando de um suporte, de um apoio maior. Então, eu recomendo que você busque um psicólogo, psiquiatra também, médico, psiquiatra, depender do caso. Porque, infelizmente, eu não consigo te oferecer esse apoio. Eu não tenho essa formação, eu não tenho esse conhecimento.
Você fala da forma mais educada a pessoa possível. Fala, olha, eu consigo te aconselhar a nível de tarô. E é isso que eu te falei, né, na tiragem e tal. Sim. Mas a partir daqui, eu vou recomendar que você procure um atendimento especializado que vai te dar um suporte que você está precisando nesse momento. Você explica da maneira mais polida possível. Inclusive, eu recomendo que você tenha aí na sua caixinha de ferramenta o contato de psicólogos, psiquiatras. Se você já foi atendido por um profissional assim, já tem esse profissional de confiança aí na sua caixinha de ferramenta. Que aí você já faz uma indicação, já ajuda a outra pessoa. Sim. E puxando o gancho dessa questão toda de ética e responsabilidade, como que a Val falou, por isso que eu acho interessante trazer essa aula para trazer as experiências dela e as minhas experiências também. Então você está recebendo aqui experiência dupla nessa aula de ética e responsabilidade. Vamos lá. Ela trouxe um ponto muito importante com a questão da busca pelo psicólogo, da busca pelo terapeuta e da busca por todas essas ferramentas, essas ciências médicas, vamos colocar assim, para ajudar a pessoa. Então, eu, por exemplo, eu que vos falo, eu já passei por psicólogo, já tive consultas com psicólogo, já tive consultas com terapeuta, já tive consultas com terapeuta holístico, já tive também, né? Fiz várias imersões espirituais. Eu sou nascido em centro espírita praticamente, tá? Já tive contato também com a religião. Mas uma coisa eu vou trazer também que ela é muito importante para vocês, tá? O que acontece? O grau de instrução do Brasil, ele é muito preocupante. Eu acho muito interessante você como tarólogo, você como taróloga, como cartomante, você ler um pouco sobre sociologia, sobre política, porque você precisa entender o contexto que o país está inserido e às vezes atendimentos no exterior também. Sim. Porque você precisa ter um pouco de noção de quem que você está atendendo. Você, por exemplo, eu não estou fazendo aqui um processo de segregação, mas você concorda comigo que se você perguntar para o seu consulente qual é a profissão dele, certo? Qual é a inclinação religiosa dele? Tem uma inclinação religiosa? Não tem? É uma espiritualidade livre? É uma pessoa que frequenta o centro espírita? É uma pessoa do candomblé? É da Umbanda? Isso é fundamental. Tem tarólogos que vão discordar do que eu estou falando, mas eu concordo de que você ter essas informações prévias da pessoa irá te ajudar também a ter mais responsabilidade e mais ética. Eu, por exemplo, já atendi evangélico, a Val sabe disso, já atendi gente que trabalha no centro espírita, ela já atendeu também pessoas que trabalham no centro espírita, já atendi ateu, acreditem, já atendi ateu. E é mais, não foi só 2 não, 1, 2, 3, 4, eu perco os dedos aqui, contando. Já atendi católicos, né, que hoje em dia, na minha humilde opinião, são um dos que estão mais abertos e mais livres de preconceito por causa de um nível de evolução que aconteceu dentro da própria igreja, né? No passado a gente não vai nem entrar aqui porque é surreal, mas hoje em dia, com a globalização, eu sinto em consultas que os católicos estão extremamente abertos a receberem informação, né? E qualquer um em qualquer religião pode estar aberto, mas eu estou falando para você que é interessante você ler sobre religiões comparadas, né? Eu que sou ocultista, que estudei muito tempo ocultismo, eu entendo de religiões comparadas, porque isso influencia na vivência da pessoa, entendeu? Então, imagina só, você vai atender uma jovem de 23 anos que nasceu num lar evangélico. Você acha mesmo que ela vai ter a mesma abertura de uma jovem de 23 anos que nasceu em um lar onde os pais trouxeram para ela um nível cultural, né? Os pais viajaram com ela, os pais pagaram um curso de artes para ela, porque as consultas de tarô, você atende pessoas em diversos níveis, né, de entendimento, entende? É muito fluido. Então, imagine uma pessoa que foi presa a um conceito religioso até os 23 anos, que, vamos dizer assim,
Os filhos hoje no Brasil, eles começam a sair de casa, tem filho que está começando a sair de casa com 26 anos, certo? Outros com 30. Então tem toda uma influência, pessoal, sabe? Vocês têm que entender esse contexto para você saber o que você vai falar para a pessoa, entende? Então imagine uma mulher presa em uma casa onde foi imposta para ela diversos conceitos e dogmas religiosos. E você tá ali com a carta do louco na sua mão, falando que ela tem que se jogar numa nova jornada, que ela tem que sair de casa e fazer uma faculdade em uma outra cidade. Você imagine como a pessoa que vai receber uma informação dessa. E a gente tem que dar essa informação de uma forma polida. E é perceptível que as mulheres buscam mais consultas do que os homens. A Val mesmo. A Val vai trazer essa informação aí para você. Então, assim, você tem que ter um tato com mulheres, você tem que ter uma desenvoltura, você tem que ter paciência, você tem que ter calma. O atendimento com a mulher é totalmente diferente do atendimento com o homem. Completamente diferente. Se eu falar aqui para vocês que é igual, eu vou estar mentindo. Eu vou estar mentindo para vocês. Então, você ter ética e responsabilidade vai só crescer, vai só te trazer crescimento. Porque a pessoa vai receber teu atendimento e ela vai falar assim, poxa, o tarólogo, a taróloga não me ajudou, focou em me ajudar, ou não me julgou, focou em me ajudar, eu estou bem com o atendimento e vou recomendar. Porque quanto mais você respeita a pessoa, quanto menos você julga a pessoa, porque você tem que julgar a energia. O tarô, ele é imparcial, entendeu? Eu vou até pegar a carta, porque essa é a carta dessa aula, né? Que é a carta do julgamento, é a carta da justiça, a carta do ajustamento, né? Entendeu? Então, você não pode olhar quem. Você tem que, né, ter discernimento. É claro que você tem que ter um limite de quem você atende. A Val falou sobre isso, entende? Então, assim, se tiver certas pessoas que você não aguenta atender, eu não vou te julgar em relação a isso, porque eu sei que é muito difícil você atender, por exemplo, uma pessoa que rouba outras pessoas, não é verdade, irmão? Então tem coisas que são difíceis mesmo, mas é o meu conselho, sabe, pessoal? É o meu conselho sobre a aula de você ter essa questão, esse nível de discernimento. Na verdade, você precisa se entender muito mais para atender outras pessoas do que às vezes entender elas. Porque você tem que dominar mesmo o seu ego para você atender no tarô. Porque se você cair no julgamento, você não vai conseguir dormir de noite. Não é verdade? Você não vai dormir. Porque você vai ficar pensando assim, nossa, mas ela traiu ele traiu ela, ele fez tal coisa. Solta, sabe? Solta. Isso não compete a você. O que compete a você é analisar a energia das cartas, né? E ajudar a pessoa. Eu tenho certeza que se o tarô ele ajudar aquela pessoa, com o tempo, a pessoa vai mudando. A gente tem exemplos disso, né? De clientes, né? De consulentes que a gente atende e 3 meses a pessoa volta diferente. A pessoa volta mais leve, a pessoa volta mais aberta. A pessoa quer mais ferramentas de trabalho, a pessoa quer uma magia, a pessoa quer uma mesa radiônica, a pessoa quer um mapa astral, entendeu? E tudo começa ali, olha, na tiragem de tarô, entendeu? Então, você respeitou o próximo? Já foi, tá? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês nessa aula. Eu estarei falando mais sobre isso em outros momentos aqui e vamos continuar. Mas lembrem bem dessas aulas, tá? Julguem menos e façam mais. Busquem entendimento sobre os arcanos, busquem conhecimento sobre os arcanos. Não fiquem presos a só ler livro de tarô, né, Val? Busquem as artes, busquem entender a política, busquem entender a sociedade, as filosofias, as religiões. Tudo isso está emaranhado com o tarô. O tarô tem símbolos para todos os gostos, entendeu? E vocês vão identificar isso, tá? É isso, pessoal. Satisfação por vocês terem assistido essa aula, tá?
Essa aqui é a Val, é minha esposa, e ela vai estar ajudando nesse curso aqui no designer, né, Val? Também. E no conteúdo escrito, nas aulas, em tudo que vocês precisarem aí, tá? E eu também vou estar aqui trazendo os melhores conhecimentos possíveis para vocês, tá bom? Grande paz para todos e vamos para a próxima aula. Até lá. Até lá!